E se eu te dissesse que tudo o que você acha que sabe sobre a serpente no livro de Gênesis está equivocado e que a história de Adão e Eva esconde um segredo que pode transformar completamente sua compreensão? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir é muito mais fascinante e misterioso do que qualquer coisa que já tenha ouvido antes. A narrativa de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das mais conhecidas da Bíblia, com a serpente desempenhando um papel central ao convencer Eva a comer o fruto proibido, o que levou à queda da humanidade. Tradicionalmente, essa serpente é vista como uma cobra literal, um símbolo de engano e tentação. Mas e se estivermos interpretando mal essa figura o tempo todo? Neste vídeo, vamos explorar o texto hebraico original do Gênesis e revelar uma verdade oculta que desafia nossa compreensão comum. Ao final, você verá essa história sob uma nova perspectiva, enriquecida por insights que têm profundas implicações para a interpretação desse antigo texto. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Tradicionalmente atribuído a Moisés, contém histórias que moldaram o pensamento religioso por milênios. O relato de Adão e Eva, em particular, aborda temas de inocência, tentação e a condição humana. Compreender verdadeiramente os personagens dessa história é essencial para uma visão mais profunda de sua mensagem. Para entender a verdadeira natureza da serpente, precisamos voltar ao texto hebraico original de Gênesis. No capítulo 3, versículo 1, a serpente é introduzida pela palavra hebraica Nahash, geralmente traduzida como serpente ou cobra. No entanto, o hebraico é uma língua complexa e Nahash tem camadas de significados que vão além dessa tradução simples. Embora Nahash possa significar serpente, também pode, em alguns contextos, referir-se a um adivinho ou alguém que pratica encantamentos. Esse significado adicional abre espaço para uma interpretação diferente da identidade da serpente, sugerindo que ela não era uma simples cobra, mas uma entidade com conhecimento ou poderes sobrenaturais. Estudiosos têm debatido a verdadeira natureza da serpente por séculos. Alguns argumentam que Nahash deve ser entendido de forma metafórica, representando uma força do caos ou uma figura divina rebelde. Outros sugerem que a serpente era, na verdade, uma figura simbólica, possivelmente um anjo caído ou uma manifestação de Satanás. Uma interpretação interessante é que a serpente representa um rebelde divino, semelhante a Prometeu na mitologia grega, que desafia a ordem estabelecida e traz conhecimento à humanidade. Isso transforma a serpente de um mero enganador em uma figura complexa, desempenhando o papel tanto de tentadora quanto de iluminadora. Vamos explorar algumas das possíveis identidades da serpente a partir dessa visão mais ampla. Primeiro, a ideia de que ela era um ser divino. Alguns estudiosos sugerem que a serpente poderia ser um deus menor ou semideus, o que se alinha com as mitologias do Antigo Oriente Próximo, onde serpentes eram frequentemente associadas à sabedoria e à imortalidade. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica, o deus Ninazu, ligado à vegetação e ao submundo, era frequentemente retratado como uma serpente. Na mitologia egípcia, a cobra era um símbolo de poder e sabedoria. Assim, considerando a serpente de Gênesis como um ser divino, podemos vê-la como uma figura de grande sabedoria e com uma conexão única ao divino, sugerindo que sua tentação de Eva não foi apenas um engano, mas uma interação complexa envolvendo o conhecimento divino e o livre-arbítrio humano. Outra possibilidade é interpretar a serpente como um símbolo do caos. Em muitas culturas antigas, serpentes representavam desordem e forças que desafiavam a ordem divina. Nesse caso, a serpente em Gênesis pode ser vista como uma figura que introduz caos no mundo ao levar Adão e Eva a desobedecerem a Deus.
Esse tema de ordem versus caos é recorrente em mitologias como a babilônica e a nórdica, onde serpentes simbolizam o caos primordial que desafia os deuses. Aplicando essa estrutura à narrativa bíblica, a serpente pode ser vista como uma figura que testa os limites da obediência humana e da ordem divina. Por fim, outra visão é que a serpente representa o conflito interno da humanidade entre a obediência a Deus e o desejo pelo conhecimento proibido. Essa interpretação enfatiza as dimensões morais e filosóficas da história, sugerindo que a serpente simboliza a curiosidade humana e o desejo por autodeterminação. Comer o fruto proibido não foi apenas um ato de desobediência, mas uma busca profunda pelo entendimento. A serpente, então, representa a luta interna que todos enfrentamos, escolher entre seguir regras estabelecidas ou explorar o desconhecido. Em resumo, entender a serpente como mais do que uma cobra literal transforma nossa interpretação da história de Gênesis. Se a serpente for vista como um rebelde divino ou um símbolo de caos, a narrativa ganha um novo significado, se tornando uma história sobre a interação entre o divino e o humano, a busca pelo conhecimento e a luta entre ordem e desordem. Ao revisitar essa história, podemos ver a serpente não apenas como um enganador, mas como um catalisador da jornada da humanidade em direção à autoconsciência. Comer o fruto proibido marca a transição da inocência para a compreensão consciente com profundas implicações teológicas. Essa nova perspectiva desafia a visão tradicional da serpente como puramente maligna e nos convida a refletir sobre a natureza da tentação e o papel dos seres divinos na história humana. Ao abordar a Bíblia com uma mente aberta, podemos enriquecer nossa fé e compreensão, reconhecendo a profundidade e a complexidade de seus textos antigos. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, as consequências da queda começaram a se manifestar de maneira mais clara. Fora do paraíso, Adão e Eva tiveram que lidar com o peso do pecado e as dificuldades que vieram como resultado de sua desobediência. A terra, que antes era facilmente cultivada, passou a exigir trabalho árduo e o ciclo da vida e da morte começou a se desenrolar na experiência humana. Adão e Eva, agora vivendo no mundo fora do Éden, tiveram filhos. O primeiro deles foi Caim, seguido por seu irmão Abel. Ambos cresceram e desenvolveram suas próprias habilidades. Caim tornou-se agricultor, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Em um momento importante de sua vida, ambos decidiram trazer ofertas ao Senhor. Caim trouxe frutos da terra, enquanto Abel ofereceu das primícias de seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Essa rejeição encheu o coração de Caim de inveja e raiva, e Deus o advertiu, dizendo que o pecado estava à sua porta, mas que ele deveria dominá-lo. Contudo, Caim não deu ouvidos à advertência de Deus. Ele chamou seu irmão Abel para o campo e, em um ato de grande traição, tirou a vida de Abel. Deus, então, confrontou Caim e perguntou: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim, tentando esconder seu crime, respondeu: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Mas o sangue de Abel clamava da terra, e Deus revelou que sabia o que havia acontecido. Como punição, Caim foi amaldiçoado, e a terra não produziria mais frutos para ele. Ele foi condenado a ser um fugitivo e vagar sem descanso. Caim, temendo por sua vida, lamentou a severidade da punição, dizendo que qualquer um que o encontrasse o mataria. Deus, em sua misericórdia, colocou um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém o matasse. Caim, então, partiu para a terra de Nod, a leste do Éden, onde viveu e teve um filho chamado Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho. Enquanto Caim seguia seu caminho, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, que nasceu para substituir Abel.
Foi durante a época de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor novamente, estabelecendo uma linhagem de pessoas que buscavam seguir os caminhos de Deus, contrastando com a linhagem rebelde de Caim. Com o passar das gerações, a corrupção na terra aumentou. As pessoas se afastaram de Deus e a maldade dos homens se tornou grande sobre a terra. No entanto, da linhagem de Sete, nasceu um homem chamado Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. A história de Noé seria o próximo grande capítulo no plano de Deus para a redenção e preservação da humanidade, marcando um novo começo após o dilúvio que viria purificar a terra do mal que a dominava. Através dessas gerações, a promessa de redenção começou a tomar forma, e Deus continuava a guiar a humanidade para o cumprimento de seu plano divino, mesmo em meio ao caos e à desobediência. Essa narrativa, marcada por escolhas, tragédias e atos de misericórdia, prenuncia a chegada de um Salvador que restauraria o relacionamento quebrado entre Deus e os homens, um descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente e traria a salvação para toda a humanidade. Após a narrativa de Caim e Abel e o nascimento de Sete, a Bíblia continua a descrever a linhagem dos descendentes de Adão e Eva. Sete se tornou o pai de Enos, e foi nessa geração que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, sinalizando uma volta à adoração e ao reconhecimento de Deus. Com o passar do tempo, as gerações se sucederam e a terra foi se enchendo de habitantes, tanto da linhagem de Sete quanto da linhagem de Caim. No entanto, à medida que a humanidade se multiplicava, também aumentava a corrupção e a maldade sobre a terra. Os homens começaram a se desviar dos caminhos de Deus, e a violência, a imoralidade e o pecado cresceram de maneira alarmante. A Bíblia descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. O coração humano havia se endurecido ao ponto de Deus lamentar ter criado o homem. Nesse contexto, surgem os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens. Essa união resultou em gigantes conhecidos como Nefilins, poderosos e famosos na antiguidade, mas que contribuíram para a decadência moral da humanidade. A corrupção moral e espiritual alcançou um nível insustentável e Deus decidiu que purificaria a terra por meio de um grande dilúvio. E assim, vemos que desde o Jardim do Éden, passando pela linhagem de Adão, Caim e Sete, até a promessa feita a Noé, Deus tem guiado a humanidade em sua grandiosa narrativa de redenção. Mesmo em meio à queda, à corrupção e ao caos, o plano de Deus para salvar a humanidade permanece firme e inabalável. A história da Bíblia nos mostra que, apesar das escolhas erradas e das consequências do pecado, sempre houve esperança e um caminho de volta para Deus. E esse caminho culmina em Jesus Cristo, o Salvador prometido, que restaurou o relacionamento entre Deus e a humanidade, oferecendo-nos a oportunidade de sermos reconciliados com Ele. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar a descobrir mais sobre as profundezas da Bíblia e o plano de Deus para a humanidade, não deixe de se inscrever no canal. Aproveite para comentar aqui embaixo o que mais te impactou nesta história e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender essa incrível narrativa de redenção. E claro, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Que Deus abençoe sua jornada e que juntos possamos continuar explorando as verdades profundas da Bíblia.